Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar e meditar na palavra riquíssima do Senhor, na palavra que traz vida, que traz entendimento, discernimento e que traz pra gente a possibilidade de uma vida justa e reta no caminho do próprio Deus. Maravilha, né? Hoje, dia 27 de abril de 2025, aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, a gente continuará as nossas meditações no livro de Jó, hoje, capítulo 4, e o versículo de trabalho que eu vou utilizar, eu vou usar o versículo 8, e nele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Então a gente tem um versículo que claramente leva aqui o resultado de quem recebe o mal é porque praticou o mal. E ele não diz aqui, mas ele diz, então a gente pode traduzir de uma outra forma. Então aquele que pratica o bem recebe o bem. E talvez seja exatamente isso que a grande maioria de nós esperamos na nossa vida prática. Se eu pratico bem, eu recebo bem. Se eu pratico mal, eu recebo mal. E talvez seja esse o processo mais límpido e mais puro e mais sincero no coração da gente. Você lembra que Jó era um homem, foi tratado, é definido pelo Senhor como um homem íntegro, gesto, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas ainda assim, Jó recebe uma série de infortúnios bem diferentes do que a gente recebe na nossa vida, porque ele recebe de forma não sequenciada, mas ele recebe de forma como se fosse um momento só da sua vida para receber todas vamos dizer assim, esses infortúnios. Em especial agora, o momento em que a sua saúde, que a sua pele, que o seu corpo, agora é objeto dos ataques do inimigo. Nós bem sabemos, porque lendo aqui no livro de Jó, que a ideia aqui, inicialmente, foi que Jó foi apresentado pelo Senhor como alguém capaz, no coração do Senhor, a justificar a fidelidade de um homem, independente da sua situação, independente daquilo que ele passasse no coração de Deus. Como Deus via Jó, ele via Jó muito provavelmente dessa forma. Tanto que ele apresenta para o inimigo, e o inimigo se aproveita disso como se fosse mais astuto do que o Senhor, e ele se coloca à disposição de atacar Jó, e o Senhor assim o permite. Perfeito? E lá no capítulo 1, quando apareceram os 3 amigos de Jó, você lembra disso? Lá no versículo 11 do capítulo 1, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram com doença dele para o consolarem. Observe só, esses 3 amigos, ao saber dessa vida de tristeza, essa vida de lamento, essa vida de sofrimento, todos esses infortúnios, todos esses ataques, todo esse mundo de dor e de angústia de Jó, eles se colocam como amigos e eles procuram Jó. E a ideia desses amigos é justamente prestar a solidariedade, prestar o apoio, é estar presente. Né? O objetivo é, como a própria Bíblia diz, é condoer-se dele para o consolarem. Eles tinham o sentimento de pesar, o sentimento de piedade sobre Jó, e eles queriam consolar Jó. Então assim eles se colocavam para isso. E ao chegada deles, você lembra que eles ficaram 7 dias em silêncio, devido a toda a situação caótica que eles passavam. Jó, no capítulo anterior do nosso devocional, nós tratamos que Jó começou a falar de Deus, começou a colocar para Deus os seus sentimentos, porque Jó não entendia porque ele passava por aquilo. Afinal de contas, Jó, em tese, aos nossos olhos, por aquilo que a Bíblia nos traz, inicialmente era um homem que não deveria passar por aquilo, porque era um homem extremamente alinhado ao Senhor. Pelo menos essa era a ideia inicial. E a partir daí, que Jó coloca todas as suas lamentações, as suas posições, amaldiçoando o próprio dia da sua morte, o seu amigo, ele faz o temanita, ele é o primeiro a se colocar. Ele é o primeiro vamos dizer assim, a iniciar um diálogo com Jó. E o que nós temos aqui é que, na verdade, vai se iniciar posições diferentes do pensamento sobre a palavra, posições diferentes sobre como cada um via o sofrimento. Jó tinha a sua posição, e os seus amigos que vieram se condoer-se dele, passaram então a trazer uma visão teológica, uma visão filosófica, ou seja, eles vão começar a dissecar no ramo do conhecimento, no ramo da profundidade que cada um poderia produzir em argumentação, para poder justificar. É isso que vai acontecer. Então, torna-se irremediável que a posição de comunicação entre Jó e os seus 3 amigos, a partir daqui, que se colocaram ali, ou que vieram com o objetivo de condoer-se, de apoiá-lo no seu sofrimento, passe a ser agora um embate que possa levar Jó a mais sofrimento. Porque em vez dele começar a descobrir que tem amigos que estão prestando solidariedade, ele pode descobrir que os seus amigos estão ali porque estão lhe atacando. E é interessante. E quando o temanita ele começa as suas argumentações, ele já começa perguntando para Jó se ele estaria preparado, se ele não se enfadaria, né? Se eles começassem a argumentar, eles começassem a colocar para ele a situação, a visão dele sobre o que se tratava. Mas mesmo que Jó não entendesse isso, ele não poderia se conter, porque era a obrigação dele se colocar. E logo nos primeiros versículos, do 1, ou seja, a partir do versículo 2 ali, do 1 até o versículo 4, as palavras são palavras que na verdade vão ao encontro que Jó era uma pessoa valorosa. Porque ele fala que as palavras que Jó, ou seja, a forma como Jó
falava sobre o Senhor, ou confirmava as ações divinas, elas fortaleciam as demais mãos fracas, ou seja, pessoas que tinham um entendimento diferente. E que Jó também, através dessas palavras, ou seja, ele fortalecia aquilo que Jó ensinava, fortalecia, e as palavras que Jó dizia e ensinava, ela também fazia com que aqueles que tropeçavam, eles passassem a ter joelhos fortes e passassem a não tropeçar mais. Ou seja, Jó era alguém que era referência. Mas a partir do versículo 5, Jó enfrenta uma situação que eu acho que a grande maioria de nós enfrentamos. Qual é? É que nós temos capacidade para aconselhar, mas quando o problema, quando a situação tem como centro a nossa própria vida, parece que a gente fica desamparado, parece que a gente não tem como solucionar. A gente vê muito isso quando, por exemplo, alguém trabalha na enfermagem, imagina uma mãe trabalha na enfermagem e tal, e socorre muitas pessoas, faz tal, mas quando o filho dela tem algum acidente dentro da sua casa, às vezes lhe bate o desespero, que parece que ela não tem preparo nenhum. E ele faz aqui, ele começa atacando Jó nesse ponto, porque ele diz assim, ó, lá no versículo 5, mas agora, que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas. Ou seja, ele ensina uma coisa, mas não tem força para superar. E ele continua, porventura, né, o furor, porventura, né, o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos seus caminhos? Ora, Jó. Então ele prepara tudo isso para que ele possa começar a trazer agora uma visão própria. O interessante da visão própria é que ele vai começar a atacar Jó. Ele vai começar a atacar Jó, porque dentro da visão doutrinal deste homem, Jó, ninguém passaria por nenhum, vamos dizer assim, ataque de forma injusta. Ninguém poderia passar, porque Deus não seria tão injusto a esse ponto para poder tratar o homem de uma forma impiedosa se ele era um homem justo. Não teria. E aí nós entramos no princípio do versículo do nosso devocional, porque essas palavras que são ditas por ele elas se baseiam logo como começa o versículo 8. Ele diz assim, segundo eu tenho visto. Ou seja, ele leva as suas próprias experiências, a sua própria visão. Ele faz com que a sua visão de mundo, a sua visão da palavra, a sua visão daquilo que o cerca, seja agora uma visão que se sobrepõe sobre tudo na vida, sobre a própria vontade do Senhor, sobre a vida de Jó. E o que a gente vai vendo nesse capítulo é uma sequência. Na verdade, durante quase todo o livro de Jó, a gente vai ver esse tipo de debate entre acusações e respostas de Jó aos seus amigos, que vai ser o centro disso. Vai ser até um desafio a gente falar sobre o livro de Jó e a gente sair um pouco disso para não ser tão repetitivo, porque o normal é ser repetitivo, são acusações e, vamos dizer assim, contra-resposta de Jó em relação. Então aqui ele forma esse entendimento de acordo com a sua própria visão de mundo. E dentro dessa visão de mundo ele vai trazer, por exemplo, a partir do versículo 12, a possibilidade de ele trazer ali uma experiência espiritual dele para que pudesse se justificar. Ele diz assim, ó, lá no versículo 15, então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém, não conhecia sua feição, um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia, seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador? Ele traz isso para poder acusar Jó, de assim, Jó, você não pode ser mais justo do que Deus. Você é fruto da criação. Como é que tu pode não querer aceitar esse? Como é que tu pode estar... Não é que Jó não aceitasse. Jó não entendia. Jó buscava entender. Jó, ao abrir seu coração para o Senhor, era como fruto de alguém que não entendia e queria entender. Mas seus amigos aqui, muito claramente, começa as suas acusações. Mas eu sempre dizendo, e na vida prática o que eu quero dizer para você e para mim, é que a gente vai o tempo todo, os nossos amigos, a nossa família, os mais próximos, por vezes, ainda mais que nos conhecem de uma forma mais íntima, vai utilizar muito daquilo que nós vivemos, que fazemos, ou que fizemos na nossa vida, para que possa nos acusar de assim, ó, ele passa por isso porque ele fez isso e aquilo, como resultado. É bem verdade que o pecado, ele sempre tem uma resposta do Senhor, ou deve ter, mas às vezes não é o tempo da resposta. E aqui, em que Jó não é fruto, pelo menos como a Bíblia, como tem sido trazido inicialmente, não é fruto. É fruto, sim, de uma ação do Senhor trabalhando na vida de Jó, mas que os amigos deles também não vão entender. Mas lembra-te, Jó está sendo usado como demonstração da fidelidade de um homem, independente da sua situação perante Deus. Assim você também tem que estar preparado, mesmo quando os amigos chegarem e começarem a te acusar. A história está apenas começando. Muitos capítulos nós não veremos. Esperamos então no Senhor que a gente possa ter capacidade para que a gente, em cada capítulo, a gente possa ter um detalhe a mais para fortalecer a nossa vida espiritual e sermos fortalecidos como Jó buscou ser fortalecido diante de toda essa situação. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus possa te abençoar e cuidar da tua família. Que Deus te cuide, meu irmão.